Olá, pessoal, sejam super bem-vindos ao Smart Conversations, podcast da Cinti, onde a gente traz dicas, cases e as principais novidades sobre o mercado de marketing e tecnologia conversacional. Meu nome é Letícia, eu sou especialista de sucesso do cliente, eu tô aqui com duas convidadas super especiais. Seja super bem-vinda, Dani Valente e Dani Fleury. Obrigada, Lê. Oi, pessoal. Oi, Dani. Primeiro, obrigada pelo convite. Pra gente, enfim, pra mim, falando por mim, é muito especial estar aqui num encontro só de mulheres, né? Onde a gente vai falar sobre tecnologia, sobre marketing, sobre esse mercado de CRM. Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso e representar também outras mulheres que estão aí, enfim, nesse mesmo circuito. E temos hoje duas Dani, então talvez fique um pouco confusa essa conversa, Dani Fleury e Dani Valente, mas me apresentando rapidinho, né? Eu sou a Daniela Fleury, eu sou coordenadora de CRM do Globoplay. E sou formada em comunicação social, sou publicitária. Ao longo aí da minha trajetória, eu já trabalhei em diversas frentes do marketing, e não só em contrato de trabalho, mas já fiz cursos também de branding, design thinking, enfim, cursos que eu aplico até hoje, assim, na minha metodologia de trabalho. E já venho aí há uns 5 anos, mais ou menos, voltada para o CRM, falando especificamente da Globo, né, do Globoplay. Eu já entrei ali focada no CRM, então eu comecei ali no time de aquisição, e agora, na verdade, eu olho para o CRM como um todo, né? Então, tanto para aquisição como para engajamento. E nesses 3 anos, ou enfim, um pouquinho mais de 3 anos que eu estou na Globo, eu também tive a oportunidade de olhar para o CRM de outros produtos digitais, que a gente vai provavelmente falar aqui hoje um pouquinho deles também. Então, isso foi bem legal, foi bem rico. Acho que possibilita ali um benchmark interno que é muito importante, né? Para que a gente tenha essa troca mesmo. Acho que é o objetivo até hoje aqui do papo. Então, entender ali outros universos de segmentos de produtos, de público. Então, essa experiência que eu também olhei para os outros produtos dentro de casa foi interessante. E é isso, acho que em resumo é um pouquinho da minha trajetória e contando um pouquinho de mim. E espero que o papo seja muito produtivo. Boa, Dani. Eu sou mais uma Dani, mas eu sou a Valente. Eu sou a Daniele Valente. Eu lidero aqui, sou coordenadora do time de Marketing Sites e Martech aqui na Globo. Estou aqui desde 2018, mas contando um pouquinho, né, da minha formação. Eu sou formada em matemática aplicada a finanças e negócios, então eu venho dessa cadeira super exata que é a matemática. Quando eu fui escolher a profissão, eu sempre quis fazer matemática, mas eu sempre quis aplicar, né, trazer um valor em cima disso. E no meu segundo período de faculdade, eu queria. Muita gente da minha formação acaba indo para o mercado financeiro, né, trabalhar com isso. Mas eu queria ir para outro caminho, eu queria estudar comportamento humano, eu queria entender por que que as pessoas tomam decisão e se a gente consegue prever isso de alguma forma, né, quantificar as decisões das pessoas. Então, quando eu fiz meu segundo período, eu iniciei uma cadeira de marketing no Copead e tive um contato com o professor de lá que foi super especial para mim, o Renato, e ele me mostrou que era possível. Então, desde então, eu venho me aprofundando aí nesse mercado, conectando sempre a parte exata com o marketing. E desde então, eu venho passando por algumas áreas de BI, inteligência em mercado financeiro, porque é normal que a gente acabe caindo no mercado financeiro em algum momento, parte de telecom, empresa de IoT. E desde 2018, eu tô na Globo. Comecei no Globoplay inicialmente, né? E quando eu comecei, a gente tinha acabado de criar uma unidade de negócio separada, né? O Globoplay passou a ser uma unidade separada, conectada à Globo, mas independente. E quando eu cheguei, realmente era tudo mato. Parece uma brincadeira, né? Mas realmente era. A gente estava construindo tudo. Então, conceitos básicos de quem é o usuário, quais são as métricas importantes, quais são os KPIs que eles valem acompanhar, é interessante medir o conteúdo que ele está vendo, a hora. Então, participei de toda a construção dessa informação do Globoplay, foi muito rico, né? Na época a gente ainda estava na área de inteligência propriamente dita. E desde então a gente passou por vários desafios, né? Em 2020, eu migrei de área, fui me especializar mais no comportamento do usuário propriamente dito, do assinante. E aí a gente mapeou os hábitos, os clusters e tudo mais. Hoje a gente já tem um desafio mais extenso, a gente olha não só o assinante, mas a gente olha todos os usuários. A gente não olha só mais para a Globoplay, a gente olha também para a D2C como um todo. Então entram aí também as análises relativas a Cartola, G1, GE, G-Show, enfim, todo o arcabouço digital da Globo. E além disso, né, recentemente também abracei a área de Martech, que é um braço de tecnologia dentro do marketing. A gente vê inovação, features, ferramentas, e também a gente operacionaliza o disparo propriamente dito, né? Então a gente tem ali
cuidando não só da parte de dados de ponta a ponta, desde a estruturação de tabela, a comunicação e resultado final, mas também os disparos propriamente ditos. Então, é um desafio bastante grande e muito conectado também, né? A gente faz tudo isso dentro desse universo de CRM, mídia e tudo mais. Então, é bem legal, assim, a gente realmente tem um escopo bastante grande. Meninas, obrigada por se apresentarem. E, Dani, você falou um pouco do WhatsApp, né? Entrando já nesse tema, hoje a gente sabe que quase 100% ali dos brasileiros, das pessoas, utilizam esse canal. E vocês também, o Globoplay, ele também está no WhatsApp. De onde veio essa necessidade de começar a pensar nisso, de estar ali dentro do canal? Boa. A gente começou a ver todo o burburinho, né, de falando sobre o WhatsApp como um canal ótimo para comunicação. E a gente, claro, a gente também quer estar lá. Surgiu muito da necessidade e da vontade da gente estar mais perto do nosso usuário, né? Onde é que está o brasileiro? O brasileiro está no WhatsApp. Então é um canal que está ali no dia a dia dele e a gente quis se aproximar dele. Então, pensando nessa vontade de realmente estar mais conectado no nosso usuário, a gente começou a tentar estudar. Legal, como é que eu entro nessa também? Então, a gente começou a ter algumas discussões, ver se era viável, como funcionaria. E foi exatamente no momento do Big Brother, né, do BBB 21, e a gente conseguiu fazer uma ação junto com o CAT BBB, né, junto com o programa, para o quadro, para as perguntas que iam para o quadro serem enviadas via WhatsApp. A gente falou, ótima oportunidade, a gente já queria ter um contato maior com o usuário e nada melhor do que lançar isso junto, né, com o programa, né. Então foi muito, muito bom pra gente, foi um desafio muito grande, porque... Desculpa, foi um desafio muito grande, porque o Big Brother, ele é gigantesco, né, ele tá na casa de todo mundo. O Big Brother, ele é o assunto do início do ano. A gente queria estar ali, queria fazer um trabalho legal. Então, quando a gente começou, de fato, a fazer essa implementação, a gente viu algumas dificuldades ali, né? Porque quando a gente vai criar o canal, a gente tem que saber com quem a gente está falando, como é que a gente faz as funcionalidades funcionarem ali de fato, como a gente reconhece esse usuário. A gente não quer que ele chegue na nossa plataforma e a gente não conheça ele. A gente tem que cumprimentar. Oi, eu sei quem você é, eu sei que você tem um produto tal, eu sei que você gosta de conteúdo tal. Então foi um desafio fazer toda essa parte de integração tecnológica, deixar ali realmente algo pessoal e não simplesmente uma comunicação fria. Então esse foi um pouco a nossa vontade, né? E passamos também por um processo de entender linguagem. Como é que eu vou me comunicar com esse usuário? Qual é a forma que eu vou falar? Eu vou falar mais informal, eu vou usar gírias mais cariocas. A gente é do Rio, mas a gente não tá falando só no Rio, a gente tá falando com um grande público. Então, entender qual era a persona, quem era esse usuário que estava ali de fato interagindo com a gente. A gente estava atingindo mais usuários que não conhecem o produto, porque se eles não conhecerem o Globoplay, tem que ter todo um canal para apresentar. Ou não, são super fãs que amam a gente, então já tem que falar de outra forma. Então, foi um pouco isso, assim, foi muito aprendizado no início, foi desafiador, entramos no meio de um Big Brother, e foi um Big Brother muito grande, né, foi o BBB do Gil, da Juliette, então tudo era muito grande quando a gente falava de Big Brother, então até isso ajudou também, né, a alavancar, e depois disso foi só sucesso, vários outros cases, que a gente comenta um pouquinho mais depois. Eu acho que já que tu tá falando um pouco de desafio, até complementando, né, o que a Dani trouxe, um dos desafios, assim, iniciais ali naquele momento, né, de, bom, vamos tirar um novo canal do zero, né, como que a gente constrói uma base que vai falar com esse canal? Então, construir ali a base de opt-in do canal foi um dos principais desafios que a gente teve lá no início, né, quando a gente fala de Big Brother, por exemplo, né, como é que, beleza, é um grande gancho ali pra gente lançar um novo canal, mas a gente precisa gerar uma base de opt-in. Então, esse foi um desafio ali no começo realmente extremamente importante pra gente. A gente voltou muito as nossas comunicações para a geração de opt-in, e aí a gente fazia isso, a gente começou ali no BBB, como a Dani falou, mas a gente aproveitou outros vários ganchos, né, tanto de lançamentos do Globoplay, como também de contexto no geral. Então, Olimpíadas, Copa, a gente sempre pegava esse grande momento e fazia ali algum tipo de comunicação, né, para gerar opt-in. E já ia até dividindo um pouco aqui de aprendizado e case de sucesso pra gente nessa geração de opt-in. O canal que mais funcionou pra gente foi o INEP. E aí, enfim, até explicando um pouquinho, não sei se quem tá ouvindo, né, tem aplicativo no negócio, mas o INEP, ele é um canal que ele é uma intervenção dentro do aplicativo. O Globoplay, ele tem um app, né, então quando o usuário abre o aplicativo, ele já recebe uma intervenção que tem ali 2 botões.
um botão, enfim, com CTA que está propondo ali a ação que a gente está falando, que nesse caso era o opt-in para o WhatsApp, e um outro botão de saída, né, que acho que é importante estar ali dentro das boas práticas, que o usuário consiga sair daquela intervenção. Então, assim, foi um canal que performou muito bem pra gente, para gerar esse opt-in lá no início, quando a gente estava lançando o WhatsApp. Óbvio, isso depende muito do modelo de negócio da pessoa, não é o canal pelo canal, como a Dani falou muito ali da base, né? Entender ali quem é o usuário, fazer uma estratégia multicanal, mas enfim, essa geração de opt-in foi um grande desafio. E já aproveitou falando pra caramba aqui, mas já aproveitei o gancho para falar um pouco, dividir desse começo, que eu acho que realmente é muito interessante você lançar um canal novo, mas ele também vem com muito desafio, né? Então é legal a gente discutir aqui, porque eu acho que muita gente pode passar por desafios semelhantes. E aí um dos grandes desafios também era, beleza, eu preciso gerar uma base, mas quando um usuário inicia uma conversa com a gente, isso também tem um custo, né? Não é só a mensagem ativa que tem um custo. Então, como a gente iniciou ali o WhatsApp muito em engajamento, em ações de engajamento, esse custo, ele precisava se pagar. E aí, no início, era uma ação muito voltada para o BBB, onde tinha participação ali no CAT, como a Dani falou. Então, não necessariamente gerava receita de volta para o negócio. Então, chegou um momento que a gente precisou pisar um pouco no freio. E aí, a gente precisou revisitar a estratégia no geral. E aí, desde o final do ano passado, um outro desafio mais recente é como que a gente foca o WhatsApp para aquisição. Que aí sim a gente está gerando receita também, né? Então não é como se a gente deixasse de fazer a parte de engajamento, mas a gente também faz a parte ali de aquisição, onde a gente consegue esse retorno de investimento. Então, os desafios iniciais ali, acho que a Dani pode contar um pouquinho também da parte técnica desse início, mas a gente já tinha aprendido muito no início de engajamento, e agora voltando para aquisição, a gente já, né, pegando ali os aprendizados e fazendo tipos de comunicações diferentes, para gerar mais receita para o negócio e com os aprendizados que a gente trouxe ali no início. Mas esse começo de tudo realmente é muito, muito desafiador, né, Dani? Sim. A gente teve alguns desafios, assim, no início, né? Então, além de botar o projeto na rua, a gente tinha algumas questões que a gente começava no tier baixinho, então a gente podia mandar uma quantidade limitada de mensagens até aquecer o número. E era uma comemoração muito grande quando a gente fazia, né? Porque a nossa base é grande, de fato. Então, quando a gente ia ali, conseguia marcar e aumentar. Não, agora a gente está podendo mandar para 10 mil mensagens, 100 mil mensagens. Era sempre uma vitória. Validar os textos no início era uma vitória. Então, isso para a gente foi, de fato, muito importante. E legal a gente estar comentando um pouco de botar a ferramenta na rua e conversar com o usuário, mas a gente tem um desafio grande que receber essas informações de volta. Sou pessoa dos dados. Então, é importante a gente saber, né? Quem interagiu, como interagiu, quantas vezes interagiu, clicou, não clicou, desistiu do fluxo. Então, toda essa integração de dados pós-comunicação também é super importante para a gente conseguir analisar, né? Tirar valor dali depois. Então, são desafios que a gente ainda passa. Cada coisa que a gente coloca na rua, a gente tem sempre que pensar nesse início, meio e fim, né? O planejamento da comunicação que vai ser feita, seja via bot, seja pontual, se durante está tudo certinho e depois se a gente está recebendo esses dados. Acho que esse é um desafio que é constante no fim das contas, né? Tá permeando aí realmente todo o projeto. E vem evoluindo também ao mesmo tempo, por exemplo, a aprovação de template, né? O quanto a gente no início era flegado e agora as coisas com aprendizados e evoluções da própria ferramenta ali, junto com a Meta, junto com a Cinti, a gente, enfim, a evolução é constante, o aprendizado é constante, mas é legal também ver que lá atrás a gente esbarrava em desafios diferentes do que a gente está esbarrando agora. Acho que isso mostra que a gente está também em constante evolução com o canal. Legal, meninas. E, dado todos esses desafios que vocês tiveram, esse aprendizado, como que é? Quanto tempo leva fazer a construção de uma experiência ali dentro do WhatsApp? Acho que depende, né? Assim, depende é uma resposta que as pessoas normalmente não gostam de ouvir. Mas realmente depende, porque quando a gente fala de experiência no canal, tem diversas ações que a gente pode fazer ali, né? Então, eu posso falar de um menu, inclusive da primeira construção de um menu. Posso falar de uma mensagem ativa que ela tá ali com o objetivo de ofertar alguma promoção, ou falar de um lançamento de um produto, ou enfim, alguma coisa mais direta ali ao ponto. Eu posso ter mensagens mais dinâmicas, então um quiz, um pacote de figurinhas, enfim, alguma coisa ali ligada a um BBB, né, que sempre tem realmente um dinamismo maior. Então, existem diferentes possibilidades de experiência que a gente pode fazer no WhatsApp. Eu acho que a agilidade que a gente vai colocar aquilo na rua depende muito do objetivo dessa comunicação.
mas de uma maneira geral a gente passa sempre por etapas que são muito importantes e elas são mais ou menos as mesmas, né? Então a gente tem o início de tudo, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui no papo, é o usuário, então como que aquela mensagem vai ser relevante o suficiente para o usuário, então entendendo muito bem quem é o cluster que eu estou falando, qual o objetivo dessa comunicação, acho que é o ponto de partida, planejar muito bem isso. Enfim, tem a etapa de fato de criação ali da mensagem, mas acho que é legal falar que não é só a mensagem, né? Tem muito fluxo ali. Então, esse é um trabalho que a gente faz muito em conjunto com a Cynthia, a gente tem a criação ali muito complexa de um fluxo, porque, por exemplo, no caso do Globoplay, eu posso estar falando com um usuário que é assinante, que ele não é assinante, ele é assinante de um combo e ele tem um produto, mas não tem outro. Então, assim, dependendo do tipo de usuário, ele vai cair num lugar do fluxo, dependendo do botão que ele clicar, ele vai para um caminho ou ele vai para o outro. Então, tem essa etapa de criação de fluxo, que é uma etapa muito importante. A etapa de teste, né? Eu acho que a gente não bota nada na rua sem testar. Então, teste sempre. E não só testar do ponto de vista de colocar na rua, mas, assim, teste AB, pegar uma ideia que surgiu numa planning ou, enfim, numa reunião de brainstorming e fazer ela acontecer, testar coisas diferentes, né? Então, são muitas etapas que acontecem até aquilo de fato aparecer para o usuário. E aí, como eu falei, eu acho que se for uma mensagem ativa de oferta, ela tem um certo tempo, né, para acontecer, às vezes é mais ágil, então, sei lá, tivemos uma oportunidade de divulgar ou de incrementar uma campanha de divulgação, é uma coisa que a gente pode fazer rapidamente numa semana, ou enfim, de um dia para o outro. Mas a gente quer criar um menu complexo, uma experiência um pouco mais diferente, que, né, seja mais multicanal, quer colocar o WhatsApp dentro de uma jornada, por exemplo, uma jornada de carrinho abandonado, aí o tempo, obviamente, é outro. Mas acho que aproveitei para falar um pouquinho aqui das etapas de criação da experiência, que eu acho que faz mais sentido do que a gente pensar num tempo X para uma experiência, porque podem ser diversas experiências, na verdade, né? O canal, ele é um canal conversacional que ele possibilita muito tipo de conversa, né? Acho que com novas features que estão vindo aí ainda mais. E eu acho que o principal é isso, é focar no usuário e falar sempre coisas relevantes ali com ele naquele canal. E Dani, acho que vale complementar que a gente, no fim das contas, a gente acaba tendo um menu redondo e a gente sempre quer mais. Então, o próximo desafio é sempre maior. Então, a gente, legal, a gente desbloqueou essa etapa aqui do jogo, então a gente pensa em um projeto maior. Então, esse ano a gente tem 2 projetos. Depois projetos maiores, assim, que a gente já tá pensando em coisas que vão ser lançadas bem mais pra frente. Porque são mais complexos, são maiores, têm mais detalhes, são mais interessantes. Então, o tempo, no fim das contas, ele é crescente, né? Porque a gente cada vez quer fazer mais e mais interessante. Achei que era interessante complementar. Sim, com certeza, meninas. E, assim, muito legal todo esse aprendizado, toda essa jornada que vocês trouxeram. E a gente sabe que o Globoplay realmente tem projetos incríveis. Falando de projetos, né? Existe um case específico de sucesso que vocês queiram compartilhar com a gente, que vocês consigam dar mais detalhes? Cara, eu sou muito apaixonada pelos nossos projetos. Qual você escolhe? Como a gente escolhe entre filhos? A gente não escolhe entre filho. Então, a gente vai roubar aqui um pouquinho, a gente vai comentar algumas coisas, eu acho que é legal. Comentamos um pouquinho sobre o Big Brother, né? E, cara, foi o nosso primeiro projeto e foi pra TV, então, ele tinha realmente um peso muito grande pra gente. A gente fez um projeto com Verdades Secretas 2, né? Que foi a nossa primeira novela original, foi continuação, que foi um super sucesso. E a gente levou a experiência para dentro do WhatsApp. Então, o usuário que queria receber, nós estava muito conectado na novela, por exemplo, ele conseguia saber spoilers da novela antes de ir pro ar. Spoilers do bem, aquela coisa ali que não estragava a experiência dele, mas ele tinha acesso a cenas exclusivas antes de fato, o episódio pro ar. Então, isso era muito legal, né? A gente conseguia, de fato, passar algo especial para esse usuário. O último projeto que a gente colocou na rua também, que foi um pouco disruptivo, digamos assim, foi o nosso projeto de NFT. Também atrelada a Todas as Flores, nossa super novela, né, que tá no ar agora no momento. E foi um projeto em que a gente trouxe uma inovação, né, no mercado financeiro, que é de fato uma NFT, e a gente fez todo um fluxo dentro do WhatsApp para o usuário. Enfim, ele preenchia um quiz e dizia qual perfume seria. A novela fala um pouco sobre perfume, então qual perfume seria, de fato, um perfume ideal para ele, baseado na personalidade de algumas pessoas da novela, né?
Então foi um fluxo muito interessante, porque a gente precisou que o usuário fizesse esse quiz, ele receberia ali um cupom que ele poderia resgatar esse NFT, a gente jogar, e era um cupom individual, e tinha ali toda uma cota, né? A gente não pode distribuir cupom de NFT assim, né? Era completamente limitado. Então foi o fluxo, a gente levava esse usuário para uma outra plataforma, verificava, voltava com uma mensagem para ele. Então foi um projeto bastante desafiador e novo, né? Agora a gente pode falar que o Globoplay também tem NFT. Então foi bem legal, assim. Acho que esse foi o último case que a gente fez e que também vale um destaque. Eu acho até que puxando a sardinha ainda mais pro WhatsApp, nesse case específico, a gente usou os canais de WhatsApp e o e-mail, né? Porque Assim. a ideia, na verdade, inicial era fazer somente no WhatsApp, mas a gente deu uma misturada ali até para entender como é que seria a performance, até por conta do opt-in também, enfim. E aí vale dizer que a nossa taxa de conversão mesmo, né, de engajamento, enfim, do WhatsApp, ela foi muito superior ao do e-mail. Então, a base que não recebeu o WhatsApp porque não tinha o opt-in ainda e foi para o e-mail, ela era maior do que a base que recebeu direto no WhatsApp. E ainda assim, a conversão do WhatsApp foi melhor. Então, não foi nem só a volumetria final, quer dizer, não foi nem só a taxa, né? Foi a volumetria final mesmo. Então, acho que mais uma vez o WhatsApp mostrou pra gente aí que ele é um canal que realmente vem performando muito bem. E nesse caso era uma ação de engajamento, né? Então, quando a gente fala de conversão, era a conversão do resgate da NFT. Então, também acho que é legal falar, porque a gente tem cases tanto de aquisição como de engajamento, e esse foi um sucesso aí que a gente conseguiu medir a conversão, mas nesse caso a conversão era o engajamento. Então, foi realmente um case bem legal e bem inovador. E assim, nesse case, inclusive, a gente fez algo legal, assim, bem interessante, porque a gente fez um pré-disparo antes para sentir o termômetro da base. Então, a gente, enfim, disparou para X pessoas ali para até entender quais personagens essas pessoas iriam fazer no quiz, até para a gente poder gerar as NFTs equilibradas ali. Tinha que pensar no número ótimo, que eu disparasse as mensagens no WhatsApp, que eu tivesse uma conversão e não sobrasse NFT e nem ficasse ninguém sem. Então, foi um teste que a gente fez exatamente para saber quanto ia colocar. E pra gente foi muito legal. Porque deu o termômetro certinho, então foi bem interessante, assim, esse teste. Hoje funcionou, né? Sim, e hoje nada mais sai pra rua sem fazer desse esquema, né? Sim, Que a gente voltando aos poucos. Então é um aprendizado que veio a partir de um case que a gente implementou mesmo na rotina. Meninas, então, pegando o gancho do NFT, a gente sabe que tudo é muito novo, muito dinâmico, né? Que precisa ali fazer realmente muitos testes. Vocês têm uma squad dedicada ali, um time dedicado que ajuda vocês a fazer tudo isso? Qual que é o papel de cada pessoa lá dentro? Bom, do lado de cá, né, do meu time, nós somos um time de CRM, e como a gente olha para muitos canais, muitos produtos e muitos projetos, o time ele se divide ali. É um time que basicamente olha para o CRM de uma forma cross como um todo, então a gente não se divide, por exemplo, entre campanha e jornada, né, que é uma divisão que às vezes é comum no universo do CRM. Então, na verdade, cada um do time olha muito ali para um projeto, para um produto e tudo mais, mas como o WhatsApp é um projeto muito grande e a gente trata realmente como um projeto, eu tenho uma pessoa dedicada ao WhatsApp dentro do time, que faz um trabalho incrível aí junto com a Cinti. Então, do lado de cá é basicamente isso, né? A gente tem um time de CRM que são várias pessoas e uma pessoa um pouco mais focada ali no WhatsApp junto com a Cinti. E a Cinti tem um squad maravilhoso que trabalha ali muito com a gente no dia a dia, né? Então, a gente tem as nossas cerimônias, a gente pode falar até um pouquinho mais sobre isso, que eu acho legal. E a gente faz esse trabalho em conjunto, tanto com a construção da estratégia também, do planejamento, como nos testes e tudo mais. Então, quando a gente vai testar alguma coisa, todo mundo passa ali pela etapa de teste, não é só a pessoa que está focada no WhatsApp, não é só a Cinti, acho que todo mundo passa por essa etapa. E tem também vários outros stakeholders que fazem parte desse processo. E o time da Dani ali, os times da Dani, são times que estão muito ali envolvidos, obviamente, e fazem parte desse squad, né, como um todo que a gente tem ali de WhatsApp. Comigo a gente tem duas frentes, né? A gente vai ter a frente ali de Marketing Sites, que é um braço que eu tenho. Então, não tem uma pessoa dedicada, que até pelo tamanho do projeto, muitas pessoas acabam se envolvendo ali de alguma forma, uns mais, outros menos, mas para botar o projeto na rua, a gente vai precisar fazer uma base de dados, ter uma segmentação feita. Então, tem a parte de engenharia de dados que tem ali. A gente tem a parte também de operacionalizar a campanha propriamente dita, né? Junto com a Dani, que vai acompanhar os processos.
vai cuidar das integrações, já ver se aquilo ali tudo tá certinho. A gente tem também uma pessoa que faz a análise desse resultado, porque não adianta botar na rua, a gente tem que medir se aquilo ali foi importante ou não pra gente. Isso do lado de Marketing Insights. Do lado de Martech, a gente faz a integração, propriamente dita, com a ferramenta, a gente bota a campanha na rua e tudo mais. Então, tem pessoas ali também que estão conectadas, fazendo o projeto acontecer. Então, realmente, pra gente, como a Dani comentou, o WhatsApp ele é muito grande, ele é muito importante. Então, todo mundo acaba participando ali um pouquinho, porque é interessante para todo mundo ter esse aprendizado, essa vivência. Então, temos muitas mãos conectadas aí dentro desse projeto. Legal, meninas. E falando assim um pouco de funcionalidades, né, de features, a gente sabe que o WhatsApp ele sempre está lançando algo novo. Como que funciona essa incorporação, essa implementação dessas soluções ali nas experiências do Google Play? A gente está sempre atrás de coisas novas, né? Principalmente porque a gente quer levar a melhor experiência para o nosso usuário. Então, toda vez que aparece alguma coisa, tem alguma coisa discutindo, a gente tenta, peraí, deixa eu entender, deixa eu ver como é que funciona. Acho que durante a Olimpíadas foi um case muito importante pra gente, que a gente precisava levar ali a informação para o usuário, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, como é que a gente fazia que esse usuário entendesse realmente tudo que estava rolando. E trazendo também um pouco de acessibilidade. Então, essa foi uma bandeira que a gente levantou bastante nos últimos meses, mais de ano, inclusive, para fazer com que a nossa comunicação realmente conversasse com todo mundo. Então, a gente tinha o próprio guia do maratonista, né? Que a gente mandava, tinha a opção você podia ver o guia em PDF, ou você poderia ouvir o guia em áudio. A gente teve todo um cuidado também com as figurinhas que a gente faz, porque a gente sabe que o WhatsApp tem todo esse lado aí da brincadeira, né? Então, para as próprias figurinhas, a gente tentava sempre deixar ali com descrição direitinho o que estava, para facilitar com que as pessoas conseguissem ver. A gente falou um pouco de Big Brother também, a gente teve um case de estudo de linguagem natural também, para entender um pouco a mensagem que o usuário mandava, que na verdade ele estava dizendo, sobre que personagem participante esse usuário estava falando. Então, a gente sempre tenta, né? Tem toda a parte de APIs e integrações que a gente tenta sempre conectar para ter essa informação de forma mais rápida, mais fluida, para não gerar gargalo. Então, se essa informação não chega para a gente de uma forma mais facilitada e tratada, acaba tendo que passar por várias mãos, vários processos. A gente não quer isso. A gente quer tentar otimizar ao máximo para agilizar o fluxo. E, assim, como eu comentei, a gente está sempre buscando novas funcionalidades. Inclusive, estamos tentando implementar, né, visando até a própria experiência do usuário na conversação. A gente está vendo como a gente consegue implementar o ChatGPT, que está todo mundo comentando, que é o assunto do momento, como é que a gente traz isso para nossa realidade também, não só para surfar um hype, mas para ser, de fato, relevante para o usuário. A gente não quer botar na rua porque está todo mundo fazendo. A gente quer fazer um projeto maneiro que, de fato, converse com o nosso usuário, propriamente dito. Tem outras features também que a gente está estudando que vão ser bastante importantes, mas aí já é um spoiler que a gente não pode falar por enquanto. Mas vai ser bem interessante também. Eu acho legal também que a gente tá falando de feature, né? Mas às vezes a gente já tenta acelerar alguma coisa mais manual, como foi, por exemplo, o caso até das Olimpíadas. A gente teve ali todo esse trabalho de áudio e tudo mais, mas isso acabou vindo depois como uma feature. Então, às vezes, a gente se antecipa de olho ali no que a inteligência artificial já tá caminhando ou já tá trazendo, mas a gente ainda não tem especificamente aquela tecnologia ou aquela feature. A gente dá um jeitinho de fazer, viu que dá certo e aí, de fato, implementa como feature mesmo e traz ali pro dia a dia, enfim. E como a gente já tem discutido alguns cases aqui, né? A gente normalmente coloca uma ação na rua e se dá muito certo, a gente traz ali para outros projetos. Então, esse caso do áudio, a gente está querendo trazer para nossa jornada de onboarding, por exemplo, o NLP, que a Dani falou ali também. Acho que é muito importante até para atendimento, para que a gente diminua ali a fricção do usuário, né? Às vezes a pessoa mandou alguma coisa para a gente, retorna como um input inesperado, então pra gente também é ruim e o usuário não sabe direito ainda qual caminho que ele vai seguir naquele bot. Então, se a gente já consegue entender, de acordo com o que ele mandou, para onde a gente direciona, faz muito sentido. Então, acho que só complementando, acho que tem muito as novas features, mas também tem um movimento nosso aqui de trazer inovação do jeito que dá, inicialmente, né? E depois a gente implementa ali, de fato, com a tecnologia e tudo mais, e traz, de fato, para o dia a dia, para a rotina. Meninas, vocês falaram bastante sobre jornadas conversacionais e como vocês estão sempre atentas a oferecer a melhor experiência ali para o usuário e ver o que ele está falando e adequar o canal para isso.
Hoje existe um processo de retrospectiva? Como que funciona essas cerimônias? Na verdade, existem alguns, né? Acho que o objetivo da retrospectiva é olhar, assim, para as ações do último período, entender o que que deu certo, o que que não deu tão certo, olhar para os resultados e tentar sempre ter esse pensamento evolutivo, né? Então, falando um pouquinho do lado, assim, das cerimônias que a gente faz aqui do CRM, do Globoplay, internamente a gente tem uma reunião semanal onde a gente para olhar os resultados das ações que a gente fez. Não é uma cerimônia voltada para o WhatsApp especificamente, a gente fala ali de todos os canais. E no CRM do Globoplay a gente trabalha com muitos canais, né? Então a gente tem o SMS, o e-mail, o push, o INEP, né? Que eu contei um pouquinho ali daquele case de sucesso da geração de opt-in. Então são muitos canais, são muitas jornadas, então a gente reserva ali um espaço semanal para discutir sobre isso. E é um formato de cerimônia mais aberto. A gente inicialmente tentou colocar um padrão ali, mas eu acho que o que tem funcionado muito bem é justamente ele ser aberto. Então, normalmente, né, a pessoa que está tocando ali um projeto ou um produto, ela traz ali o resultado já com algum input, a gente discute ali insights de visão evolutiva, ou então a gente reserva aquele tempo para olhar juntos para um dashboard, ou até discutir que evoluções que a gente pode ter na visão de resultado, e aí a gente se conecta muito com o time da Dani, né? Enfim, a gente precisa, sei lá, tem um indicador que a gente não está enxergando nesse dashboard, como é que a gente passa ele para cá? Ou então são vários canais, não necessariamente todos os canais têm os mesmos indicadores, e às vezes são fontes de dados diferentes. Então, é isso, a gente reserva um tempo semanal ali, o nosso time, né, CRM Globoplay, para olhar para isso, que não é muito, não tem uma regrinha ali de como a gente faz, mas existe esse espaço. Fora isso, a gente tem uma cerimônia mensal com todos os outros produtos da Globo, de CRM, que é mais ou menos no mesmo esquema, assim, não é focado só no WhatsApp, apesar do WhatsApp, ele sempre vira ali na pauta, porque normalmente tem um resultado muito interessante, então a gente divide ali com os outros produtos dentro de casa, mas a gente discute ações diversas, e essa outra cerimônia, ela tem uma pegada mais de brainstorming, então normalmente a gente usa ali uma ferramenta tipo um Miro, né, e que a gente faz remoto, então a gente faz de forma colaborativa, onde a gente olha o que rolou e deu certo e não deu, e discute ali uma pegada de benchmark, e o WhatsApp ele sempre vem ali nessa pauta, onde a gente discute com os outros produtos. E por fim, a gente tem uma bem focada no WhatsApp mesmo, em conjunto com a Cinti. Na verdade, até aproveitando para falar um pouquinho mais das cerimônias como um todo, e não só da Retro, né? A gente, até ano passado, tinha um esquema diferente de cerimônia com a Cinti, onde a gente tinha ali uma reunião semanal um pouquinho mais longa. E desde o final do ano passado, a gente está fazendo um pouco mais voltado ali para métodos ágeis, né? Então, a gente quebrou ali em 3 encontros semanais, e cada encontro ele tem um objetivo diferente. Enfim, tem a planning, tem um checkpoint ali para ver como é que a nossa agenda está funcionando, né? De demandas, de projetos. E no final da semana tem a retro. E realmente esse novo esquema de cerimônias, ele foi uma virada de chave muito legal pra gente. Eu acho que a gente conseguiu ter mais encontros, assim, encontros de menor duração, como os métodos ágeis sugerem mesmo, né, assim, com objetivos claros nas reuniões e encontros mais proveitosos e produtivos e uma troca mais constante, né, onde a gente está se falando ali ao longo da semana. E essa retro, ela é muito boa porque ela é 100% focada no WhatsApp. Então, a gente tem esses outros encontros, né, do CRM como um todo, onde o WhatsApp ele vem em pauta, mas é importante também ter uma cerimônia, a gente vai olhar especificamente para esse canal. Como a gente tem falado, ele é um canal muito importante pra gente, é um projeto grande, então também parar ali semanalmente e olhar para isso é muito importante. E assim, a gente sempre traz pra gente ali os inputs do lado de lá e a gente do lado de cá, e a gente olha ali para o nosso dashboard, e não só para os números, mas também com, né, o que a gente entendeu ali que aquela ação foi um sucesso, ou às vezes não foi tão sucesso assim. Então é um momento bem legal, e dali muitas vezes surgem coisas que a gente leva para as nossas outras cerimônias internas, né, que é um pouco mais ampla no sentido de CRM como um todo. Mas acho que eu destacaria essas 3, assim, mas de toda forma a gente é muito voltado em resultado, né, então, por exemplo, eu e Dani, a gente troca muito sobre isso, é um assunto que, cara, tá na nossa pauta todo dia, praticamente. A gente está entendendo ali como é que a gente consegue otimizar os nossos resultados, e não só o resultado, mas a visão dos resultados, como eu falei. Então, existem essas cerimônias mais formais, vamos dizer assim, mas é um olhar para trás, né, e ver ali o que funcionou, o que não funcionou, e como é que a gente pode evoluir. Eu acho que é algo que a gente sempre está fazendo. Conectada, né? Vocês e todas as outras empresas acabam
e dando CRM e dados ali muito próximos, e realmente muito próximo exatamente para saber o que está dando certo, o que não está dando certo, porque não tem receita, né? No fim das contas, a gente de vez em quando faz isso também super funcionar e, cara, não funciona tanto quanto a gente esperava. Então, acaba funcionando muito. E essa mensuração de resultados realmente faz parte do nosso dia a dia, né? Não só do WhatsApp, o WhatsApp também, mas até mesmo o entendimento de qual é o canal mais indicado para cada usuário, porque pode ser do interesse da empresa usar um determinado canal, mas se o usuário não está ali, se ele não conversa com aquele canal, se aquilo ali não conversa com o dia a dia dele, não faz sentido a gente gastar energia, esforço para buscá-lo nesse canal. Então, existe toda uma preocupação de buscar o usuário no canal certo. De repente, a gente vai ter um usuário que está super conectado com o nosso WhatsApp, ele é super nosso fã, mas ele não interage muito com os nossos posts ou com nossos e-mails. Então, é importante saber, de fato, quem é o usuário de cada canal. E para isso, a gente precisa medir. A gente precisa entender se a gente está mandando mensagem e o usuário não está curtindo, ou se ele está super... Toda mensagem que a gente manda, ele interage. Então, a gente já sabe que aquele usuário ali, ele é um usuário que gosta muito da gente. Então, toda ação que a gente vai fazer é mais estruturada e que, de fato, vira um grande projeto, ele tem várias etapas de mensuração. Desde o início, quando a gente vai discutindo qual é o público que a gente quer atingir, por que a gente quer fazer aquela ação, qual é o nosso objetivo naquela. Então, a gente, dentro desse objetivo, a gente pensa em quais são os nossos KPIs. Então, pensando numa ação de aquisição, por exemplo, acaba sendo mais simples, entre muitas aspas, porque, no final das contas, o objetivo é converter aquele usuário. Então, nesses casos de campanhas de aquisição, o KPI no final é mais claro. Então, dos usuários que a gente comunicou, a gente segmentou para fazer essa comunicação, fazendo essa oferta, dessa forma, teve esse resultado. Quando a gente vai falar agora de campanhas de engajamento, é um pouco mais complicado, porque o próprio conceito de engajamento, ele é um conceito delicado. O que é você estar engajado com o streaming? Pensando novamente somente no Globoplay. É a quantidade de conteúdos que você assiste, é o total de horas que você está assistindo. É eu oferecer um conteúdo para você e você consumir exatamente o que eu ofereci, mas você pode estar engajado consumindo o que você já está vendo. E tá tudo bem, você é um usuário saudável por conta disso. Então, o próprio conceito de engajamento, ele é um conceito mais delicado, né, de ser tratado. Então, quando a gente faz o projeto de engajamento, a gente tem um objetivo ali e a gente vai ver se o usuário que recebeu a mensagem, se ele teve aquele comportamento esperado, qual foi o percentual. Os usuários que não tiveram comportamento esperado, qual foi o comportamento dele? Será que ele foi consumindo coisa? Será que ele manteve o consumo que ele já estava antes? E o usuário que a gente ia comunicar, mas não comunicou, ele consumiu da mesma forma, não consumiu? E isso vai levando as nossas comunicações. Então, dentro dos nossos canais hoje, a gente consegue analisar, por exemplo, recomendação de conteúdo dentro do nosso canal, do nosso menu do WhatsApp. A gente tem recomendações individuais para cada um. Então, se a Letícia entrar lá, vai ver que tem alguns conteúdos que são a cara da Letícia. Isso foi construído baseado em comportamento do usuário, em hábitos que ele tem, não só dele, mas de toda a outra base, né? Porque a gente acaba olhando quem é esse usuário, o que ele consome, mas e as pessoas parecidas estão consumindo o quê? Então, o objetivo é sempre ser relevante. E para a gente descobrir, não é só com dados, mas dados também, aí já puxando, né, pro meu lado aqui, os dados acabam ajudando muito a ter essa visão. Então, para a gente realmente é fundamental. Não é simples. Não estou aqui vendendo que, ai, que incrível que é, porque é trabalhoso de fato, né? A gente está falando de um canal que muitas vezes o usuário faz um fluxo diferente, ou ele para em algum momento, ou ele manda alguma outra coisa que era um campo aberto ali, a gente, para analisar aquela informação, fica um pouco mais solto, né? Não é tão simples. Então, é um desafio de fato, mas a gente vem conseguindo sair do outro lado. Então, pra gente é bem importante. Legal, meninas. Eu acho que foi muito interessante, né? Ver vocês compartilhando esse processo do início ao fim, o quanto ele tá maduro, o quanto vocês têm ali muita coisa mapeada e mapeiam também os resultados. A gente sabe que a Globo, ela tem infinitos canais ali, infinitos produtos, e que o Globoplay, ele utiliza muito também das parcerias para atrair mais pessoas e promover esse engajamento que vocês querem. Como que funciona essa parceria com outras marcas? Bom, acho que como você falou, né? Acho que dentro de casa aqui, quando a gente fala de Globo, a gente já tem um universo muito grande de produtos. Então, isso possibilita que a gente tenha essa parceria de forma mais fluida, né?
E aí, enfim, sem querer ser repetitiva, já sendo, eu acho que é importante a gente sempre pensar primeiro no usuário, então entender ali quem é esse usuário, e o que faz sentido eu ofertar para esse usuário em termos de produtos e benefícios. É o ponto de partida, porque também não faz sentido eu começar a ter muitas parcerias e falar com esse usuário sobre diversas coisas que não necessariamente vão ser do interesse dele. E aí eu vou estar sujando um canal que tem uma performance muito boa, e até conectando com a pergunta lá inicial, né, de desafio, de como é que trazer esse canal novo. É um canal que ele é um canal muito próximo do usuário, então quando a gente foi construir e pensar no branding mesmo do canal, qual o tom de voz e tudo mais, a ideia é ser muito um amigo ali, né, falando. Então, seu amigo, será que ele falaria de uma parceria que, te conhecendo, acha que não faz sentido para você? Provavelmente não. Então, acho que tem que ter esse cuidado inicial para que seja uma experiência realmente relevante e rica para o usuário. E aí, tendo isso, né, como ponto de partida, a gente entender qual o leque de produtos que a gente consegue ofertar. A gente tem os produtos dentro de casa, eu posso falar um pouquinho de alguns cases, mas vale dizer que a gente também já fez parcerias externas, né? A gente não fica também preso, vamos dizer assim, só aos parceiros que a gente tem aqui dentro. Por exemplo, aquele sucesso que a gente falou do NFT, ligado ali à nossa novela original, Todas as Flores, foi uma parceria com a Natura. Então, foi um exemplo aí de parceria externa que fez muito sentido, tanto que foi um case que a gente resolveu destacar aqui. E, enfim, não foi o único, a gente já fez outras parcerias também. Eu acho que é um espaço, de novo, que tendo relevância para o usuário, entregando valor para o usuário e para o negócio também, eu acho que sempre vai fazer sentido. Mas falando especificamente dos produtos da Globo, né? Acho que um case recente e interessante, que eu acho que tangibiliza muito disso, é o case de futebol, né? De uma jornada aí de esporte. Então, por exemplo, o Globoplay, a gente tem um plano que é o Globoplay mais canais ao vivo, que tem ali o Sport TV. Então, vamos supor, se eu conheço o meu usuário, eu sei que ele é fã de futebol e eu sei qual é o time que ele torce. E ele é assinante do Globoplay, mas ele é assinante só do Globoplay, né? Ele não tem nenhum outro produto vinculado à assinatura dele e o plano dele é o plano básico. Por que não falar para ele que ele pode fazer um upgrade ali para ele ter o Sport TV? Enfim, caso o time dele esteja jogando no campeonato XPTO e o Premier, que também é um produto que a gente tem dentro de casa, esteja, né, passando ali esse campeonato, por que não falar dele? Tem também o Star Plus ali com a ESPN. Então, assim, a gente começa a agregar a jornada do usuário, falando das possibilidades que ele consegue dentro do Globoplay, atrelar aquilo ao plano dele, e não só aí. Acho que, por exemplo, o Cartola, né? O Cartola já não é um combo com o Globoplay, mas é um produto, é uma parceria, e de repente a gente consegue ali ofertar um bônus, um benefício para que ele comece a jogar ali o Cartola Pro. Então é isso, acho que é identificar dentro de casa e com seus parceiros, assim, que já estão ali dentro da sua rede, o que faz sentido, que acho que é um caminho inicial mais fluido, e está aberto a parcerias externas, desde que, de novo, faça sentido para o usuário e gere um retorno também para o negócio, enfim, olhando ali para a LTV, né, no caso, quando a gente vai falar dos planos do Globoplay, ou enfim, que traga uma parceria relevante para o negócio também, mas é isso, a gente gosta muito dessa jornada multiproduto, então é realmente uma coisa que tem funcionado legal pra gente, e a gente vê que a performance desse tipo de ação faz muito sentido, porque para o usuário, no fim do dia, está sendo um benefício, né? Está sendo um upgrade, está sendo uma recompensa, um cupom. Então, acho que quando é algo que realmente é relevante e entrega valor, é sempre legal, é uma experiência rica para o usuário. Até porque a gente acaba tendo todo o ecossistema de informação digital do usuário, né? Então, por exemplo, a Dani citou o exemplo de esporte. É super interessante, porque a gente tem as informações também de consumo dele, não só do Globoplay, mas também como navegação na Globo.com, o consumo de matéria. Então, é uma informação muito rica, inclusive para as marcas, de certa forma, né? Que buscam a gente para fazer parceria, que a gente consegue ter uma segmentação, ter uma camada de inteligência de dados ali muito rica. Então, eu vou conseguir entregar a mensagem exatamente para as pessoas que importam, né? Então, se a gente acabar pensando também no mundo cookies, que tá vindo por aí, a gente tem muita informação. A gente conhece muito desse usuário, dado o cadastro dele, dado o comportamento dele. Então, acaba sendo um pouco o futuro, né? A ideia não é transformar, e não é mesmo. O foco é sempre no usuário, no WhatsApp, isso é um fato. Mas acaba sendo um canal que a gente também consegue fazer parcerias comerciais. A gente consegue gerar receita através dele, não só com a venda de produtos Globoplay, mas a gente consegue também rentabilizar de outra forma. Então, isso é muito importante, né? Sim, legal. Eu acho que enquanto você falou, eu lembrei de outro tipo de parceria também que o WhatsApp possibilita,
e que foi um ganho muito legal pra gente também em termos de processo, né, de otimização de processo. A gente falou ali de BBB e Copa, usando alguns exemplos, e aí naturalmente a gente conecta com o GE ou com o G-Show, né, o G-Show ali no caso do BBB e o GE no caso da Copa, das Olimpíadas e por aí vai. E quando a gente construiu ali a experiência nesse momento, a gente já estava fazendo uma parceria, mal ou bem, só que ela era inicialmente uma parceria manual, porque a gente precisava ali tirar os dados, né, dessas editorias, enfim, desses canais, e colocar ali no WhatsApp para chegar até o usuário. No final, enfim, poderíamos mandar um link para lá, mas não deixava de ser um processo manual. E aí, mais recentemente, enfim, nessa última edição do BBB e agora, depois de ter passado pelas Olimpíadas, a gente conseguiu fazer isso via API. Então, a gente conectava os dados, né, entre as editorias e o canal do WhatsApp. Então, isso foi muito bom pra gente, otimizou um fluxo de trabalho. E no fim do dia, para o usuário, enfim, continua entregando uma experiência tão boa quanto. Então, é um outro exemplo de parceria, né, que é benéfico tanto para o usuário como para a gente aqui, né, em termos de workflow e tudo mais. Então, é isso. Acho que geração de receita, parceria focando na jornada do usuário, tendo em vista o cluster, né, que ele está ali dentro e o que ele gosta, qual é o interesse dele, e também a utilização de fluxo quando a gente vai falar de tecnologia mesmo, né, de API, integração de dados e tudo mais. Eu acho que o WhatsApp, ele realmente tem muitas possibilidades nesse sentido. A gente acaba saindo até do próprio bolho do Globoplay, né? Porque a gente tá falando muito do Globoplay aqui, mas na verdade a gente tá falando de universo digital da Globo, propriamente dito, né? Então é muito rico, porque realmente a gente consegue ter mais informações, apertar outras coisas para esse usuário, levar ele para consumir outras coisas que não sejam necessariamente o Globoplay. Isso tem bastante valor. Meninas, acho que foi sensacional. E pra gente finalizar, eu acho que todo mundo quer saber o que vem por aí da Globo, né? O que a gente pode esperar de futuro aí dos projetos Globo? Boa. Assim, a gente vai controlar aí um pouquinho o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar. A gente não vai falar o final da novela também. Boa, não podemos. Mas a gente, essa experiência, acho que todo mundo percebeu, né? O nosso brilho nos nossos olhos sobre o projeto. Realmente é um projeto que a gente gosta muito. A gente tem muito carinho. E tem dado certo. Ele tem sido um sucesso. A gente não só está muito feliz com o nosso WhatsApp do Globoplay, mas a gente está expandindo isso para outros produtos. Então, a gente lançou recentemente o WhatsApp do Cartola também, com o Gato Mestre, agora no início do campeonato. Então, é mais um desafio, né? Toda a construção que a gente fez com o Globoplay já foi ótima, porque já foi muito mais fácil a gente fazer a construção para outro produto. É claro que tem toda a linguagem, toda uma característica ali que é bem diferente do Globoplay, mas foi algo que a gente lançou e ele vai... A tendência, né, que a gente faça é porque ele cresça cada vez mais. Outros produtos também tem WhatsApp, a gente vem discutindo expandir isso para outros negócios. E falando um pouquinho de futuro, né, eu comentei, né, sobre o ChatGPT, que é algo que a gente está tentando trazer, de novo, de forma relevante, não só para surfar o hype. A gente tem 2 projetos que vão ser bem grandes esse ano. Um que eu comentei um pouquinho ali, que é mais voltado até à aquisição, propriamente dito, né? A gente sempre tenta equilibrar ali o que a gente faz para aquisição. E a gente também deve ter um projeto bastante extenso agora, mais ou menos para o meio do ano, mais focado em engajamento e experiência do usuário, que vai ser bem legal, assim, a gente tá bastante animado, a gente tá tocando ele há muito tempo, que realmente vai ser bastante relevante. Então aguardem que de repente a gente grava Meio surpresa. o próximo episódio contando como é que foi mandar esse projeto no ar. Sim. Mas é isso, tem bastante coisa legal, né? É isso. Sim, e eu acho que novas experimentações também, né, de funcionalidades aí que podem surgir com a Meta, principalmente voltado para a parte de pagamentos. Eu acho que a ideia é que a gente evolua muito nesse sentido, cada vez mais. É um canal que já vem performando muito bem, como a gente falou aqui. E eu acho que tendo evolução também nesse sentido de aquisição, de pagamento facilitado, eu acho que vai ser ainda com mais destaque que a gente vai olhar pro WhatsApp. E é isso, acho que como a Dani falou, Cartola tá já com WhatsApp, o Premiere também. O Telecine, por exemplo, a gente está trazendo dentro do nosso menu, então a gente está muito nesse momento também de conectar produtos dentro do WhatsApp. E é isso, e seguir aí sonhando, planejando, testando de novo, testando sempre. E fazendo coisas incríveis junto com esse time maravilhoso que a gente tem. E é isso. Fantástico, meninas. Acho que primeiro queria super agradecer. Eu acho que foi um conteúdo muito relevante que vocês trouxeram. Para mim, que tô aqui de pertinho, né, com vocês todos os dias, eu acho que para todo mundo que tá acompanhando a gente também, acho que serviu ali
para dar um ótimo panorama de como vocês constroem essas jornadas, essas experiências. E queria agradecer novamente vocês. Acho que a gente tem muito conteúdo, né? Muita coisa para falar. E quem sabe vem uma nova temporada, um novo episódio por aí para a gente explorar um pouco mais essas experiências que vocês vêm construindo. Obrigada, pessoal. Eu agradeço. Esse convite, até porque pra gente foi natural falar aqui, porque realmente faz muito parte do nosso dia a dia. Isso aqui é realmente o nosso trabalho. E acho que pode ser interessante, né? É muito importante a gente passar um pouquinho de conhecimento também, né? A gente aprende tão por aí, a gente devolver um pouco para a comunidade das nossas experiências de vivência. Sem romantizar, né? Sobre os problemas e dificuldades. Mas dizer que é possível. Vai que vai dar bom. É legal. Se a gente continuar no ritmo que tá, fazendo coisas incríveis, acho que a gente vai precisar sim de uma nova edição. Mas, enfim, obrigada, realmente foi muito bom. E a gente já tem uma troca muito fluida, como você falou, como a Dani falou, então realmente é muito natural pra gente falar sobre isso. E contem com a gente, sigam contando com a gente, e a gente vai trocando aí, eu acho que é um universo novo, né? É relativamente novo, então tudo muda muito rápido, são, como a gente falou, né, novas features, novas inovações acontecendo, então é sempre bom essa troca, e eu acho que é produtivo pra gente, é produtivo pra quem tá ouvindo, então obrigada mesmo pelo espaço, pela oportunidade, e foi muito bom. Obrigada, pessoal. Então, e para você que está acompanhando, que está assistindo, ouvindo a gente, não deixa de curtir, de compartilhar esse conteúdo com a sua rede, com outros profissionais, para que mais pessoas tenham acesso aí a experiências tão legais quanto essa.